povo, deixa o povo ir embora. O povo viu 10 sinais, irmão Edinho. Jacomanildo, o povo viu 10 sinais, 10 pragas. E através das pragas dá para você entender que Deus estava com eles. Através daquelas situações, daquelas maravilhas, dá para você entender que Deus estava com eles. E aqui eu abro um parênteses para que você entenda a palavra nessa noite. Muitas das vezes Deus não precisa falar diretamente com você. Só você vê o que Deus está fazendo em volta de você, Deus já está falando. Tem um louvor que muitas das vezes eu vi a irmã Neuza cantando, que diz assim: Deus está falando em meus sinais da natureza. Se você olhar ao seu redor o que Deus tem feito no dia a dia, você vai entender que Deus existe e que Deus é na sua vida e teu bem. O povo viu 10 sinais, e não contentando com 10 sinais, a Bíblia vai dizer que Faraó, após o 10º sinal, a 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos, a Bíblia vai dizer que o Faraó vai pegar e vai libertar o povo. Pega esse povo e vai embora. E eles não foi de qualquer maneira escravo, não tem nada. Mas o povo de Deus, como é um povo que tem promessa, sai do Egito levando ouro, levando muita coisa, o povo abençoado. A Bíblia vai dizer que eles vão chegar em um caminho que vai ter montanha para cá, montanha para lá. Não tem para onde mais. E se eles fossem voltar para trás, vai acontecer que Faraó, seus carros e cavaleiros estão vindo para pegar o povo. Então a direita, a esquerda não tem caminho, a direita não tem, para trás não tem caminho, só resta ir para frente. Mas para frente tinha o mar vermelho. Não contentando com 10 sinais que esse povo tinha visto, a Bíblia vai dizer que Moisés vai falar com Deus. Deus vai falar: porque tu clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão, cajado? Bate nas águas, Moisés. E a Bíblia diz que mais um sinal acontece. O mar se abre e mais de 1 milhão de pessoas passam por dentro daquelas águas. Mas passa como no meio do mar? Seco, não teve lama no pé não, porque Deus cuida dos mínimos detalhes. A Bíblia vai dizer que esse povo viu mais esse sinal. É passado o tempo, o povo atravessa para o lado de lá. Os inimigos que vieram diante deles para pegar eles, a Bíblia diz que o mar se fecha e o povo morre no meio das águas. O inimigo pereceu. É passado 3 dias. O que acontece? A água acabou, a comida acabou. E sabe que o povo que viu Deus fazer, vamos pôr aproximadamente 11 milagres, começa a murmurar, começa a reclamar. Muitos preferiam estar lá na escravidão do que agora na presença de Deus. Muitas das vezes você, quando entrega a vida para Jesus, muitas das vezes quando Deus começa a trabalhar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Não vai ter uma melhora repentina na tua vida, muitas das vezes vai ter uma piora. Vai se levantar luta, vai se levantar problemas contra a tua vida. Mas você tem que entender que teve um Deus que te resgatou da vida que você estava e trouxe você para uma nova vida. Ainda que momentos difíceis se levantam sobre a tua vida. E já já você vai entender onde eu quero chegar com esta mensagem, para você entender nesta noite que eu li. A Bíblia vai dizer que o povo começa a murmurar porque não tinha comida. E a Bíblia vai dizer que Moisés fala com Deus, e Deus vai mandar o quê? Maná, porque até no deserto Deus cuida dos seus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que vai passar o tempo e vai acabar o que agora? Vai acabar a água. E quando acabou a água, o que Deus vai fazer? Moisés, vai até a rocha, toca com o teu cajado na rocha. A Bíblia diz que saiu um rio da rocha, são águas da rocha, porque Deus cuida do povo do deserto. O povo se cansou. Somente pão, somente água. A Bíblia diz que Deus enviou codornizes. Deus cuidou do povo lá. Só que este povo que Deus estava cuidando, esse povo que Deus estava protegendo e livrando de tudo, é o povo que murmurava. É o povo que tinha o que é dentro do coração? Incredulidade. E por que incredulidade, pregador? Porque toda vez que se levantava um problema, toda vez que se levantava uma adversidade, sabe o que eles faziam? Em vez de falar com Deus, em vez de orar, em vez de clamar, eles iam murmurar, iam reclamar, iam começar a blasfemar. Isso nada mais, nada menos é do que a pessoa fazer o papel de um incrédulo. Você viu o que Deus faz, você viu que Deus tem poder, mas ainda assim você não crê. A palavra vai dizer aqui, porque havendo alguns ouvidos, provocaram, mas não todos os que saíram da terra do Egito. Na igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tem 2 povos. Que povo é esse? O povo que crê e o povo que não crê. O povo que busca a salvação e o povo que busca a perdição.
O povo que um dia vai morar no céu e o povo que não vai morar no céu. Quem falou isso, pregador, essa palavra que lemos nessa noite? Porque a Bíblia aqui vai dizer que Deus disse: esse povo não entra no meu repouso. Em outra tradução vai dizer descanso. O que é isso? Para aquele povo era a terra de Canaã. Não entraram na terra prometida. Para nós é o céu de glória que está preparado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer aqui: porque havendo alguns ouvidos se provocaram, mas não todos os que saíram do meio do Egito com Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A Bíblia vai dizer que aqueles que murmuraram, aqueles que pecaram, aquele povo que fez tantas coisas erradas, é o povo que não entra na terra prometida. Uma viagem de 40 dias se torna uma viagem de 40 anos. E 40 anos passa o que? Aquela geração morre, todo mundo, só sobra dois: Josué e Caleb. Daquela geração que entra na terra prometida. Quando nós olhamos para esta palavra nessa noite, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos exortando e dizendo acerca do quê? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incrédulo não vai entrar no céu. Incrédulo não vai entrar no repouso. Incrédulo não vai entrar na salvação de Deus. Incrédulo não vai. Esse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer: a fé é o simples fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. E fé é o que esse povo não tem. Era o incrédulo. Só que no verso 6 a Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes nós cantamos aqui: fé mais fé, amor e mais amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhamos para esta palavra, quando chega aqui no capítulo 4, seu versículo 1, já está no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está instruindo o quê? No meio do povo de Deus, que alguns não se perdam. Muitas das vezes você pode ver no mundo de hoje escândalo acontecendo, coisas terríveis acontecendo, pessoas errando, pessoas falhando, pessoas fazendo tantas coisas nessa terra. Mas aí, se você me perguntar qual é a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, que a vontade de Deus, sabe qual é, Dinho? Que o pecador, que aquele que fez todo tipo de errado, independente do pecado, que seja ladrão, que seja um homicida, que seja o que for, que seja um adúltero, um prostituto, uma prostituta, independente que seja, um jogador, um cachaceiro, independente do que seja, se salve, alcance o arrependimento. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nenhum se perca, não. Desde o Antigo Testamento, a vontade de Deus é que o povo seja salvo, só que o homem é incrédulo. A Bíblia vai dizer aqui no verso 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Eu e você temos ouvido a palavra, temos ouvido que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a porta. Mas se isso que ouvimos não se misturar dentro de nós com a fé, não tem proveito. Acaba em nada, entra no ouvido e sai do outro. Por quê? A Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Só que quando ouvimos a palavra e as pessoas não misturam dentro dela isso com a fé, o que significa? Crer na palavra não tem proveito nenhum. Isso vai perdido. Nesta noite passada, sentei para ler 15 minutos a Bíblia. Acabou que eu fiquei até 1h da manhã lendo a Bíblia. E não conseguia dormir. Anda para cá, anda para lá dentro de casa, não conseguia ficar quieto, até que o Espírito falou comigo. Eu quero que você dê um alerta para a minha igreja. Por que um alerta para mim? O Espírito falou assim: que dentro da igreja tem um povo que neste momento está perdendo o céu. O culto está virado, o culto para a palavra dura desse jeito, evangelista. O Espírito Santo que manda aqui, não manda nada. Dentro da igreja tem pessoas que estão perdendo o céu neste momento, o Espírito falou. E por quê? Porque ouvem a palavra, mas não creem na palavra. Estão na igreja,
mas não crê na palavra. E aqui eu abro um parênteses para te fazer uma pergunta. Por que nós estamos na igreja? Qual é o motivo de você buscar a Deus? Qual é o motivo? O principal motivo de buscar a Deus é alcançar a salvação. O principal motivo de buscar a Deus é um dia ir morar no céu. Não tem outro motivo. Porque Jesus não morreu na cruz para dar carro, dar moto, dar dinheiro, dar casamento. Não. Jesus não morreu na cruz para dar empresa para ninguém. Não morreu na cruz para dar uma vida abençoada. Não. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. Glória a Deus. E o Espírito de Deus fala comigo. Fala, meu povo, que assim diz o Senhor. Que na minha igreja, que no meio do meu povo, tem um povo que está perdendo o céu. E por quê? Porque ouve a palavra e não crê no céu. Ouve a palavra e não crê na vida após a morte. E quando a própria palavra vai dizer, o livro do profeta Daniel, capítulo 12, 2, Daniel foi categórico dizer, deixar no seu livro marcado, que muitos ressuscitarão para a glória eterna e outros para a desprezo eterna. O que significa? No final de tudo, uns vão para a glória eterna, outros vão para o desprezo eterno. Nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 9, e no versículo 27, a Bíblia vai dizer, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo após isso o quê? O juízo. E o Espírito falou, tem pessoas na igreja que ouvem a palavra, mas não crê na palavra. O povo lá no deserto via os sinais, via Deus operar, via Deus fazer, mas ainda assim não creram, por isso pereceram. E o que isso tem a ver comigo, evangelista? O que tem a ver? Que se eu e você não abrirmos o coração enquanto ainda dá tempo para a palavra, cremos na palavra e verdadeiramente abrimos o coração e deixamos a fé trabalhar dentro de nós, nós também iremos perecer. A Bíblia diz aqui, no capítulo 3 aqui, ó, que os corpos deles caíram no deserto. O que significa? Pereceram, não chegaram na promessa. Eu e você temos a oportunidade de um dia morar no céu. Jesus fez a promessa para mim e para você. Só que quando o Espírito falou comigo, ele falou assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda tem tempo para mim e para você, para quê? Para que nós podemos mudar de atitude. Eu e você estamos na igreja, ouvimos a palavra, ouvimos das coisas que Deus faz. Muitas das vezes vemos as coisas que Deus faz. Se eu perguntar aqui quem já foi curado na igreja, eu acredito que muitos levantariam a mão. Se eu perguntar aqui quem já viu milagre na igreja, muitos levantariam a mão. Só que muitos vendo, ainda assim não acreditam, ainda assim não crê. O céu é tomado à força. Eu sei que hoje não era uma noite propícia para esta palavra no olhar humano, mas no olhar do Espírito Santo era a noite propícia. Glória a Deus. É momento de eu e você colocarmos a mão na nossa consciência e entendermos o quê? Que o céu é real. E que o céu está próximo. Jesus está a portas para vir voltar, arrebatar a igreja, levar. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esse mesmo Jesus disse, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que eu irei primeiro, vos prepararei lugar, mas virei outra vez, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. O céu é para mim, o céu é para você. A salvação é para mim, a salvação é para você, mas nós temos que o quê? Crer na palavra. No versículo 9 aqui, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tem um lugar preparado para você, você faz noção disso? Você faz noção que a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, o seu patrão, seu pai, sua mãe te despreza, mas o Deus do céu não te despreza e preparou um lugar para você? Você faz noção disso? Você faz noção que até outro dia, no olhar do homem, você não valia R$1. No olhar do homem, você era um perdido, você era uma perdida, mas Jesus te resgatou e te deu novidade de vida. Você faz ideia? Você faz ideia disso? Está escrito aqui no verso 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para quem este repouso? Para os que creem na palavra, para os que creem na salvação, para os que creem no sacrifício de Cristo. Muitos irmãos já ouviram falar, Romanos 10:9, portanto, que a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, e que o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação é para mim, a salvação é para você, a salvação é para aqueles que estão lá fora, mas para todos aqueles que creem. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 1:12,
todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E no verso 13, não pela vontade do homem, da carne nem do sangue, mas de Deus. Eu e você temos oportunidade de salvação. Será que você faz ideia disso? Eu e você temos a oportunidade de entrarmos num lugar que a Bíblia diz que Paulo escreveu em 8:18 aos Romanos: as aflições do tempo presente, o que eu e você passa no dia a dia, os boletos, as lutas, as enfermidades, os problemas, as aflições do tempo presente, as calúnias, os momentos difíceis, o momento que eu e você chora, não hão de se comparar com a glória que há de se revelar. Aleluia! Se eu fosse você, eu adorava o nome dele. Tem um céu preparado para você. Tem uma glória de Deus preparado para você. E o que é preciso para ir morar lá? O preço já foi pago por Jesus. Pedro escreveu, é o tema da campanha do domingo, capítulo 1, versículo 18. Vocês não foram resgatados da vã maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, que por tradição recebeu dos seus pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Aleluia! Como um cordeiro puro e imaculado, você foi comprado. A salvação já foi comprada, já foi pago para você. Agora basta você crer. Basta você crer. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, um exemplo de salvação. Está Paulo e Silas lá presos no cárcere, começam a louvar a Deus. Perto da meia-noite vem um terremoto, vem a mensagem, mas você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer o quê? Que perto da meia-noite vem um terremoto, abriu os cárceres. E quando abre os cárceres, o carcereiro ia se matar. Paulo e Silas falam para ele: não faça mal a você, estamos todo mundo aqui. Os presos estavam todos lá. E a Bíblia vai dizer que aquele homem vem a Paulo e Silas e pergunta: senhores, o que eu tenho que fazer aqui para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você tem apenas que crer, só isso o seu papel. O sangue já foi derramado, os pecados já foram perdoados. Evangelista, você não sabe a minha vida, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu fiz. Quem sabe o seu coração te acusa, mas eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Miqueias, se me fala a memória, 7:19, que Deus lança os nossos pecados no mar. A Bíblia diz lá em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente por desavisado. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Tem uma salvação te esperando, tem um céu te esperando, mas você tem que crer, você tem que abrir o coração. Não nada adianta muitas das vezes estarmos na igreja, se nós não crermos, Deus não vai operar. A Bíblia diz acerca do arrebatamento: estarão dois numa cama, um vai ficar, o outro vai ser levado. Vai estar dois no campo trabalhando, um fica e outro vai. O que significa isso? Significa que está preparado vai entrar no repouso. Significa que aquele que entregou a vida verdadeiramente vai entrar no repouso. Significa que aquele que abriu o coração, foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, vai entrar no repouso. Que repouso é esse? O céu da glória, onde as ruas são de ouro, onde os muros são de jaspe, aonde está escrito na palavra que o Senhor vai secar dos nossos olhos toda lágrima, aonde não vai ter mais noite. Aleluia. Aleluia. Se o céu não mexe com a sua alma, eu não sei o que mexe com a sua alma. Glória a Deus. Eu me lembro de uma dia de uma quarta-feira no monte, eu e o irmão Victor orando, e o Espírito de Deus falando assim: aqui não entra carro, aqui não entra moto, aqui não entra dinheiro, aqui não tem nem lâmpada elétrica, porque o meu resplendor que ilumina tudo. Glória a Deus, aleluia. Lá no céu é o próprio Senhor que ilumina tudo. Não vai ter sol, vai ser como o princípio. A Bíblia diz que no terceiro dia Deus criou o sol e a lua. E o que iluminava a terra até Deus criou o sol e a lua? O próprio resplendor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O céu é real. E o céu é para quem? É para você. Você podia ser um pecador, você podia ser uma pessoa que estava com a vida no lamaçal do pecado, mas se cumpre na sua vida o que o salmista dos Salmos 40 escreveu dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou no cântido na minha. Se eu
eu fosse você, adorava o nome dele, ele Glória a está. Deus, aleluia. Oh, glória, o céu é real. O céu é para aqueles que creem. Se você crê no céu agora, Jesus está vindo. Jesus está vindo para arrebatar uma igreja. Jesus está vindo para levar o povo embora dessa terra. Jesus está vindo para levar o povo dessa terra. Esteja preparado para quando cumprir 1 Tessalonicenses 4:16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos o quê? Arrebatados. Quando se cumprir 1 Coríntios 15:51, num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O céu é real. A salvação é para você, homem. A salvação é para você, mulher. Não importa aquilo que você fez no passado, o que importa é hoje, nessa noite, abrir o coração para Deus, entregar a vida para Ele, que Ele faz de você um novo homem. Se cumprirá na sua vida, Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas sim o Espírito. Se cumprirá na minha e na tua vida o que Paulo escreveu a Tito, em esperança da vida eterna, a qual o Senhor nosso Deus nos prometeu desde a consumação do século. O céu é para você, o céu é para mim, mas nós temos que crer nele. Nós temos que abrir o coração para Deus, entregar a vida para Jesus de verdade. Não seja desse grupo que o Espírito falou que está neste momento de perder o céu. Se você estava nesse grupo, hoje entra no grupo dos que vão morar no céu. Que grupo é esse? Os que crê. Os que crê. Os que crê na palavra. Os que crê. Quem não crê, incrédulo, de acordo com essa palavra, não entra no repouso. Incrédulo não entra no repouso. Quem não crê, não entra. Não seja daqueles que não crê, seja daqueles que crê. E por que, evangelista, eu tenho que ser o que crê? Porque está escrito, João 11, está escrito no verso 39, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Se você crê, você vai ver Jesus fazer coisas maravilhosas. A maior maravilha na vida do ser humano é a salvação. Mas depois da salvação, Jesus tem tanta bênção para te dar. Jesus tem tanta coisa para fazer na sua vida, mas você tem que crer. Você tem que crer, você tem que abrir o coração de verdade para a salvação de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus 2, e no verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? A salvação de Deus está para nós. Se você quer a salvação de Deus, crê na palavra dele, tenha fé nele, e creia que o nome de Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Jesus continua sendo aquele que Paulo dizeu, que Deus deu a ele um nome acima de todo nome, a qual todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o teu passaporte. Ele disse, João 10:9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará passagem. O Senhor é o passaporte para a vida eterna. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o passaporte para que um dia nós possamos morar no céu. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria continuar falando do céu até meia-noite hoje. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Você crê na vitória? Aleluia! Queria pedir para aqueles que podem se colocar sobre vossos pés. Amém?